E hoje eu trago para vocês o tema periodização para hipertrofia e fisiculturismo. Esse que é um tema bastante controverso, já que a literatura ainda traz para a gente evidências conflitantes em relação a um melhor modelo de periodização para a hipertrofia. E no caso do fisiculturismo, por ser uma periodização extremamente customizada, cada fisiculturista adota um perfil de programa de treinamento. Então ainda é muito controversa essa questão da prescrição para o fisiculturismo. Então ao longo dessa aula nós vamos discutir alguns dos principais modelos de periodização que são encontrados nos centros de treinamento. Vamos discutir as bases científicas desses modelos de periodização e tentar identificar qual é o modelo mais interessante quando o objetivo principal é a hipertrofia, seja para o aluno de academia, o aluno desde o iniciante, intermediário, avançado, como o atleta interessado em hipertrofia, que no caso é o fisiculturista. Tá ok? De forma diferente da do Baladã, eu oriento as pessoas a, quando pintar alguma dúvida, levantar a mão se for uma dúvida muito comprometedora, que possa comprometer o que a gente vai trabalhar adiante, não deixar essa dúvida persistir, porque ela pode justamente comprometer o entendimento do que vai ser trabalhado mais adiante. Tá ok? Então, se for uma dúvida muito gritante, aquela que gera aquele desconforto, levante a mão que eu vou abrir para a pergunta no momento mais propício. Se for uma dúvida que dá para tirar no final do curso, segura essa dúvida que aí no final da palestra a gente discute essa questão até com maior profundidade. Tá ok? Bem, mais especificamente, num primeiro momento da aula, a gente vai discutir, como eu já mencionei, os principais modelos de periodização, e o pointer não está funcionando, né? Não dá para ver muito bem. Mas a gente vai discutir os principais modelos de periodização, então eles incluem a periodização linear clássica, periodização em blocos, a periodização linear reversa ou periodização reversa, e a periodização ondulatória ou não linear, e as variações, o restante dos modelos de periodização que existe são, na verdade, variações desses modelos aí que eu trago para vocês. Então a gente vai discutir esses modelos, o que a literatura nos fala sobre esses modelos, e tentar identificar as aplicações práticas para cada um desses modelos. Numa segunda parte da aula, a gente vai discutir a questão da periodização do treinamento para a hipertrofia e para o fisiculturismo. Então nós vamos passar pelas recomendações que a gente encontra na literatura. Existem, apesar de terem pouquíssimos estudos, ou de não terem estudos com fisiculturistas, a gente encontra recomendações. Então a gente vai discutir se essas recomendações são válidas ou não, se elas são direcionadas para o fisiculturismo mesmo, ou para um nicho do fisiculturismo, que é o que eles dizem, fisiculturismo natural, se é que existe isso. Vamos discutir um pouquinho das práticas comuns entre fisiculturistas. Então, o que a gente encontra aí descrito na literatura, o que é feito mesmo na prática, e vamos tentar chegar aí em recomendações direcionando aí o modelo de periodização quando o objetivo é hipertrofia de forma geral ou um fisiculturismo, uma competição de fisiculturismo. Tá ok? Bem, a periodização, ela nada mais é do que a manipulação planejada das variáveis metodológicas de prescrição. E ao contrário do que se vê, de forma geral, essas variáveis não incluem só a manipulação do volume e da intensidade. Então, quando a gente lê sobre os modelos de periodização, fala-se muito em variáveis de volume e intensidade. E, de certa forma, outras variáveis são negligenciadas. E, na verdade, todas as variáveis devem ser contempladas dentro de um modelo de periodização. Então, não só o volume e a intensidade, o volume que inclui número de séries, número de exercícios, e a intensidade de carga, ou intensidade de esforço, mas também a escolha dos exercícios, a ordem dos exercícios, o intervalo entre séries e exercícios, a frequência semanal, essas que são variáveis que o Baladã discutiu na palestra dele, como também a velocidade de execução, também conhecida como cadência, na verdade o termo correto é velocidade de execução, e a amplitude de movimento. Então todas essas variáveis devem ser contempladas dentro da periodização e devem ser direcionadas para os diferentes objetivos das diferentes fases de treinamento, tá ok?
E o que é a periodização? Qual o objetivo da periodização? Na verdade, a periodização ela tem como objetivo a promoção de ganhos ótimos e contínuos em força, potência, desempenho motor, que entra aí também resistência muscular localizada, ou hipertrofia. Isso através da otimização ou da melhora da relação estímulo-recuperação. Essa melhora da relação estímulo-recuperação, ela vai promover aí, ela vai permitir que não se atinja a estagnação dos resultados, né? A estagnação dos resultados que é conhecida na nossa área como platô de treinamento, ou que se atinja o overtraining, um excesso de treinamento que foi descrito pelo Baladin. O platô de treinamento ele pode ser atingido justamente quando os estímulos são insuficientes, quando não se tem uma progressão de estímulos ou quando não se tem uma variação de estímulos. E o overtraining ele vai ocorrer quando existe um excesso de estímulos ou quando não tem-se tempo adequado para recuperação entre as sessões. Tá ok? Então essa otimização da relação estímulo-recuperação, ela vai permitir que se tenha esses benefícios. Tá ok? E além disso, a periodização ela vai permitir, ela vai promover um aumento da motivação e uma redução da monotonia justamente pela variação de estímulos. Então você vai treinar protocolos diferenciados, seja dentro de uma periodização ondulatória, que você vai ter uma variação mais frequente, mas até mesmo dentro de uma periodização linear, em blocos ou reversa, você vai ter essas fases distintas, com protocolos distintos. Isso vai favorecer a aderência do teu aluno, porque o treino vai se tornar menos monótono, menos chato, né, e mais atraente para ele. Então isso pode aí ajudar até na fidelização de clientes, tá ok? Bem, a periodização ela surge com base na Síndrome Geral da Adaptação de Hansel. A Síndrome Geral da Adaptação de Hansel, ela sugere que um organismo tem a capacidade de se adaptar a situações de estresse aumentado. Tá ok? Então, Searle dizia, né? Eu não sei se ele ainda está vivo, acredito que não, pela data que foi publicada essa síndrome, esse dado, mas ele sugeria que quando existe um agente estressor, e aí a gente pode encarar o exercício como agente estressor, primeiro ocorrem as reações de alarme, também conhecida como reações de excitação, que avisam que a homeostase foi quebrada, né? Que avisam que aquele agente estressor está presente, né? Que o organismo ele tem que tem que apresentar alguma resposta para aquilo ali, tá ok? Em segundo, ocorrem as reações de resistência, no qual o organismo ele tenta resistir àquele agente estressor, se adaptando àquele agente estressor ou eliminando aquele agente estressor, tá ok? E em terceiro, ocorrem as reações de exaustão, quando não se consegue eliminar ou se adaptar ao agente estressor e o organismo entra em exaustão. No caso do exercício, você tem que interromper o exercício, porque você não consegue continuar realizando aquele exercício. Então, pensando no exercício, primeiro como reações de alarme, a gente pode encarar, por exemplo, o aumento na frequência cardíaca, a vasodilatação periférica, né? A depressão de substratos energéticos. As reações de resistência seria, por exemplo, a sudorese, para reduzir a temperatura corporal, ou a ressíntese de substratos energéticos. E as reações de exaustão, como o nome já dizem, fadiga, a exaustão em si, tá ok? Então isso seria aí o estímulo obtido através do exercício. Então isso que eu falei entra aqui, ó, onde está, eu não estou conseguindo usar o pointer, mas onde está aqui escrito fadiga. Então eu traria o estímulo. E trazendo novamente o ciclo de supercompensação de uma sessão que foi apresentado pelo... Não precisa, qualquer coisa eu aponto ali, eu digo exatamente onde está, não tem problema. Então, o ciclo de supercompensação que foi apresentado pelo Baladin. Então, ocorreu ali o agente estressor, o organismo entrou em exaustão, você pode encarar isso aí como um estímulo, tá? Então aqui essa primeira fase aqui, onde ocorre o estímulo, você tem a quebra da homeostase, então você pode encarar como, até o Baladin falou, depressão de fontes energéticas, o dano muscular, então ele ocorre aqui. Depois você entra numa segunda fase, né, após
24 a 48 horas, que é a fase de recuperação, quando o organismo restabelece ali a homeostase, ou faz se recupera do dano muscular, ou faz a ressíntese dos substratos energéticos, né? E volta à condição inicial. Então, nessa fase de recuperação, o organismo ele volta à condição inicial, e depois disso você tem a fase de supercompensação, quando o organismo ele apresenta aí uma melhora em relação à condição basal prévia, que é a hora de entrar com um novo estímulo, que é o que o Baladin discutiu aqui com maior profundidade, né? Então a dúvida ali é qual seria, né, esse intervalo para entrar com o melhor estímulo. Eu já indico para vocês que vai depender justamente do volume e da intensidade. Quanto maior o volume, maior a intensidade, maior vai ser a necessidade de recuperação. E se você fizer um trabalho submáximo, com baixíssimo volume, baixíssima intensidade, talvez essa recuperação ocorra até antes disso. Ocorra em 1 ou 2 dias. Tá ok? Então você tem esse ciclo de supercompensação que pode ser encarado aí como a menor parte da periodização. Então isso aqui seria encarado como um microciclo. Tá ok? Então seria o menor microciclo que nós podemos utilizar. Quanto você treinou um grupamento e a fase de recuperação desse grupamento até você treinar esse grupamento novamente. Isso seria um microciclo, que seria também conhecido como ciclo de supercompensação de uma sessão. Tá ok? Então a periodização ela é organizada e dividida em forma de ciclos. Tá ok? E na literatura a gente encontra essa divisão aí. Então um microciclo seria ali o ciclo de supercompensação de uma sessão, podendo durar até 4 semanas. Tá ok? Então é um período de mais ou menos mesmas características de treino. Tá ok? Depois você tem o mesociclo, que seria uma parte maior dessa periodização, que seria também encarado como fases da periodização. Então é uma fase da periodização que tem um objetivo geral, um objetivo específico. Tá ok? Então uma fase de força, fase de hipertrofia, fase de resistência. Seria mais ou menos isso aí, seria um mesociclo. Duraria aí de 4 semanas até 3 meses, e o macrociclo pode ser encarado como a preparação para uma competição. Então pode ser a preparação para uma competição, ou então um planejamento para o alcance de um objetivo específico, com data pré-determinada, tá ok? Então esse macrociclo pode durar até menos que isso, eu não engesso esses períodos, tá? Então aqui um microciclo aí pode durar de 1 semana a 4 semanas, mas dependendo do modelo de periodização pode durar até 2, 3 dias, tá ok? E o macrociclo pode durar aí de 3 meses, né, até 4 anos, que seria um ciclo olímpico. Então tem pessoas que fazem uma periodização, um planejamento de 4 anos para a competição mais importante para eles. Não que eles não entrem em competição nesse período de preparação, mas entram como parte da periodização do macro, tá ok? Porque a periodização dele, o planejamento dele, visa o pico de aptidão nas Olimpíadas, tá ok? Então ele faz esse planejamento macro e faz pequenos planejamentos de acordo com as competições dentro desse período. E existem aqueles atletas que só competem mesmo em competições, nas grandes competições, então esse planejamento seria maior. Bem, e a periodização, de forma geral, né, esses ciclos, eles podem ser organizados de diferentes formas, que é justamente o que a gente vai discutir. Então, os modelos de periodização são as formas de se organizar esses ciclos. Então nós temos aí o modelo de periodização linear clássica, modelo de periodização em bloco, modelo de periodização linear reversa e o modelo de periodização ondulatória e as variações desses modelos. E é isso que a gente vai discutir agora. Tá, ok? A gente vai discutir cada um desses modelos, quando eles surgem, com qual propósito eles surgem, como eles se organizam e o que a literatura nos traz sobre eles. E depois vamos tentar direcionar cada modelo para diferentes objetivos. Lembrando que não existe um modelo de periodização que seja universal, que seja melhor para todas as populações e para todos os objetivos. Cada modelo vai ser direcionado e mais adequado para determinados objetivos, né, e para determinadas populações. Então é isso que a gente vai tentar direcionar ao longo dessa palestra, tá ok?